Eu sou Prudence Kalambai Libonza, da República Democrática do Congo. Tenho 39 anos, mãe de 5 filhos e avó. Eu estou no Brasil há 12 anos já. Eu trabalhei na Chancellerie des Ordres Nationaux, lá no meu país. E eu fui Miss em 2004 e era modelo também. Eu tive um projeto para ajudar a jovem mãe, queria ajudar as meninas que foram jovem mãe antes de casamento, porque eu fui uma delas. Eu vi que a vida não tinha acabado por ser mãe. Aí eu queria ajudar, levantar a autoestima dessas outras jovens como eu. Eu tinha 21 anos. Aqui eu vejo 21 anos, é normal. Você já tem seu apartamento. Mas lá, naquele período, eu acredito que meus pais me olhavam como uma criança dentro de casa. Então, quando eu vi que eu estava conquistando espaço, eu queria também estender minha mão para levantar a autoestima das outras jovens como eu. E eu saí por causa de perseguição política, atravessando o rio, do Congo para Angola. De Angola, eu entrei no mato, um caminho tão perigoso, mas Deus é tão maior, ajudou para eu sair silesa e nada aconteceu. Junto com a minha filha, que tinha 4 anos. Chegando em Angola, em Luanda, me apaixonei pelo Brasil, assistindo à televisão, as novelas brasileiras, e que me fez vir para cá, para o Brasil. Na minha terra, falo francês, mais dialeto. E aí eu tive que me acostumar a aprender a língua francês, português, foi tão difícil. Na minha terra, eu só fiquei com um diploma, como ensino médio, mas aqui, tanta luta que eu fiz e aprendi, eu vi o maior gosto de poder estudar. Aí eu voltei a estudar e hoje estou fazendo ensino, o sonho para o próximo ano fazer minha faculdade. Eu estou aqui fazendo um trabalho cultural, falando sobre a grandeza do meu país e o meu continente África, que eu amo muito. Eu, através das palestras, trabalho cultural, pela culinária e a força de pessoa africana e mulher. Conheci o fundador do Instituto Sem Fronteiras no bate-papo que eu tive lá no Museu Imigrante com o Pedro Bial. E daí, na segunda vez, se conhecemos de novo num passeio Mama África que eu ando fazer como guia turística. E me convidou para poder fazer parte nesse lindo projeto. É muito importante se formar, acredito muito. E eu recebi essa força querendo tanto lutar pelos direitos humanos e aí querendo tanto falar sobre a lei. Aí eu aprendi uma coisa, eu tenho que me formar, estudar para poder realizar esse sonho junto com a prática e com meus estudos. Isso eu levei como um conselho do meu pai. Sempre há muito tempo ele dizia para mim, filha, estuda, estuda, é muito importante. E hoje estou relembrando cada fala do meu pai e a importância de se formar. E outro poderia dizer, muita da gente refugiada, saímos de nossa terra, viemos para aqui, para o Brasil, muitos trouxeram até seus diplomas, formação que eles fizeram, que não conseguem atuar na área que eles se formaram. Eu acredito aqui, consegui fazer esse estudo de novo e vai ajudar muito além. Porque eu estou aqui, eu estou querendo me formar em direito, para poder lutar pelos direitos humanos mesmo. Eu fui criada pela minha tia. Essa mulher já se foi há muitos anos. Essa mulher me deu amor e educação. Essa mulher me ajudou a ser essa prudência hoje. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu penso nela. Ela poderia estar aqui me vendo brilhando. Eu acredito onde ela está sorrindo. Estudo é tudo que eu percebi, eu dei valor. Porque eu vejo como ser mulher negra, que eu vejo a sociedade hoje, uma mulher sem seu diploma, não é bem visto. Como tenho oportunidade de poder andar, circular nos espaços e voltando a estudar, eu acredito que muitas donas de casas vão querer voltar também. Porque o Instituto vai poder ajudar essas donas de casa a poder realizar seus sonhos. O que pode me garantir é meus estudos, que eu posso me formar a ser advogada, médica. I love you, Brasil. Eu sei que no início, eu vou dizer sinceramente, sabemos que não todo mundo aceita a gente aqui. E algumas acham que estamos aqui pegando o espaço e roubando o lugar dos povos brasileiros. Não, eu acho que é engano. Nós estamos aqui para somar, para levar esse país para mais alto, através das nossas culturas, a aprendizagem, o que nós trouxemos cada um da sua terra. Então o Brasil é minha segunda casa. A primeira coisa para os meus filhos, eu quero que meus filhos me olhem, me vejam como espelho deles.
Eu quero que meus filhos se orgulhem de dizer que nós temos uma mãe. Eu quero que meus filhos cresçam, me olhem como um espelho, dizendo, poxa, essa aqui foi uma excelente pessoa, porque nunca abandonei meus filhos. Além disso, as pessoas que olham para mim, eu quero que minha história não seja só uma história da Prudence, seja uma história de várias pessoas que passam nisso, que as oportunidades sejam abertas para todo mundo. Isso aí.